Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com Felipe Garcia Catalani, que está falando de São Paulo. Ele tem uma dissertação sobre o Adorno e agora ele está estudando o Gunther Anders, que é um autor um pouco menos conhecido no Brasil. Então vai ser legal ouvi-lo sobre esse autor também. Aqui no canal ninguém falou desse autor, né? E vamos então conhecer um pouco mais, né? Saber como é que o Felipe está pensando as questões aí da filosofia política e outras coisas também. Prazer recebê-lo aqui. Já vou passar a palavra para você, se quiser falar aí da sua trajetória, como é que você escolheu esse autor, o que estava em mente, né? O que você tinha em mente para passar do Adorno para esse autor, e a gente vai conversando, então. Boa tarde. Bom, boa Agradeço. tarde. Obrigado aí mais uma vez, como já estava falando antes, pelo convite participar da sua maratona filosófica pandêmica. Bom, como eu tinha falado, eu pensei em fazer uma introdução um pouco geral, por um lado, assim, sobre esse autor, e depois puxar um assunto que vai, digamos assim, que seria mais atual, que é o do Apocalipse, né? Que é uma coisa que marca muito a obra dele, né? Assim, quando a gente fala ele tem uma produção bem vasta e diversificada, né? Mas a gente tem, ele, se a gente for pensar, vai em termos biográficos, né? Ele tem, daria para separar entre um pouco como o Meister, né? Os anos de aprendizado e os anos de peregrinação dele, né? A peregrinação é literal, né? Ele se exilou, enfim, judeu comunista, se exilou passou primeiro em Paris, depois nos Estados Unidos, né? E ali a formação, bom, ele está ali nos anos 20, 30, né, ainda na Alemanha. Ele é filho de dois psicólogos, né, que é a Clara e o William Stern, né? O William Stern, ele chegou, chegou a ser um cara bem famoso na época, uma psicologia mais mainstream, né? Mas não, quer dizer, mainstream para a época, ou seja, ele era anti-freudiano, né? Mas ele é um autor bem interessante, tem até traduzido no Brasil, inclusive, né? O William Stern. E ele foi orientando do Russell, né? Ele foi formado ali na fenomenologia, ele teve aula com Heidegger, teve uma influência ali também também do Cassirer. E então ele está, em termos filosóficos, ele vem ali um pouco ali, também uma influência grande do que veio ser chamado de antropologia filosófica. A gente pode, sei lá, falar um pouco desse gênero aí que se estabelece também na Alemanha. Tem o Scheller, o Helmut Plessner, o Gehlen, enfim. E por outro lado, em termos de educação estética, né, ele também era bastante polivalente, ele escreveu romances, poemas, fábulas, ele sabia escrevia sobre arte, sobre artes plásticas, sobre literatura, sobre música, né? Saiu recentemente um livro, Catatal, organizado com livros escritos dele sobre música, vai sair agora, tem um livro sobre cinema dele. E ele tá bom ali também no meio das vanguardas literárias, né, dos anos 20, né? Ele era próximo do Brecht, né? Ele era amigo do Brecht, também do Dublin, né, do Alfred Dublin também, enfim, das pinturas, dos expressionistas, né? Então ele respira ali uma espécie de ar utópico dos anos 20, né, um pouco, né? Então ele tem da República de Weimar, né? Tem um comentador que fala que a antropologia dele era a antropologia do Homo Weimarensis, né? Então que ele escreve tem uma, enfim, vai dar no limite vai dar no Sartre depois, né, um pouco, porque ele tem uma história interessante assim desses textos de juventude dele. E bom, e no caso de formação política dele, primeiro tem política e moral, digamos assim, né? Ele tem
primeiro choque com a desgraça assim da era da catástrofe foi a Primeira Guerra Mundial, né, que ele vê ainda assim como muito jovem, adolescente, que é o primeiro impacto dele, né? E depois ele se engaja no antifascismo dos anos 30, né? E ele era próximo ele era primo de segundo grau, se não me engano, do Benjamin, né? E ele fala que durante o exílio em Paris não tinha, nós não tínhamos tempo para filosofar, ele falava, né? Quem acha que no exílio a gente ficava filosofando, né? Tem uma noção errada do exílio, né? Porque a gente ele fala, em primeiro lugar nós éramos antifascistas, em segundo lugar antifascistas. Mas enfim, o antifascismo naquela época tinha outro sentido, né, do que hoje a gente está falando, um pouco caricato já, né? E ele, enfim, também tem também que ele tinha simpatias, né, alguma certa proximidade com os espartaquistas, né, a Liga dos Espartacos, da Rosa Luxemburgo, né, e lá dessa esquerda alemã. Mas até então isso a produção dele ele fazia mais uma espécie de quase, né, escritos mais acadêmicos. Ele era um aluno, um fenomenólogo brilhante, quase, né? Ele tinha uma carreira promissora que depois ele abandona, no certo sentido, né? Apesar do Russell fala, não, ele faz análises fenomenológicas com uma mão nas costas, né? Então ele tinha uma formação sólida que vinha daí, né? Bom, vinha de uma família de psicólogos, assim. E só que aí no exílio ele meio que sempre se desencontra assim um pouco, ele vive da mão para a boca um pouco, faz trabalho de tudo, chegou a trabalhar em fábrica, né? Ele trabalhou em fábrica nos Estados Unidos e daí também que bom, uma coisa que é da obra inteira dele também, que é posterior, é uma questão da técnica, né? Pensar a relação da técnica, da automação, do trabalho. Bom, no caminho do contexto para pensar era nuclear já. E ele pensa muito isso a partir das próprias experiências, né, na fábrica. E apesar disso, não, ele fala, mas assim, não é que aparece de forma imediata assim, uma coisa biográfica. Apesar de que você tem algumas das obras deles que são muito também em forma de diário, né? Então você tem um misto entre experiência vivida, reflexão filosófica e expressão literária que está sempre se miscuindo, né? E, enfim, depois da bomba, da explosão da bomba de Hiroshima, né? Ele é uma coisa que ele mesmo fala, né? Que a minha imaginação entrou em greve, né? Eu não conseguia mais, minha capacidade de sentir e de imaginar falhou. Então, isso, ou seja, a primeira que vai ser um diagnóstico, uma coisa central dele, essa questão, a questão da imaginação, mas ele primeiro constata como algo que ele sente, não, digamos assim. Que esse, bom, de você ele não consegue reagir àquilo de primeira mão, né? Não é que do dia seguinte caiu a bomba ele começou a escrever sobre a bomba. Isso foi só lá nos anos 50 ele começou a de fato elaborar, né? Então ele tem, enfim, na verdade, porque a primeira edição desse, pode ter uns livros aqui, posso ir mostrando para dar uma concretude também, que é O Tempo do Fim e o Fim dos Tempos, são pensamentos sobre a era nuclear e que depois é reeditado como a ameaça nuclear, né? Vou falar um pouco mais desses textos desse livro. Mas então, a partir de então, ele se torna um ensaísta, né? Ensaísta e ele nunca vira professor, né? Ele chega a recusar uma cátedra e ao mesmo tempo ele tem uma atividade política bastante intensa, né, também. E ele, enfim, ele se dedica a esse ensaísmo direcionado aos objetos do mundo social, do mundo da cultura, né? Inclusive tem eu assisti a entrevista que você fez com o Paulo Arantes, que vocês citavam aquela frase do Canguilhem, né, que a filosofia era alguma coisa do tipo que a filosofia ela só lida com aquilo que é não filosófico, né, uma coisa assim que e você tem, bom, na verdade, o Anders tem uma coisa bem parecida, né, mas na verdade isso vem da fenomenologia, né?
Quer dizer, você vê que ele continua aplicando, de certa forma, né, esse tipo de abordagem, né? Porque quem fala isso também bom, a fenologia foi uma espécie de grande, revolucionou todo mundo, não havia quem não tivesse se impressionado com o surgimento da fenologia na época, né? E o Sartre, ele escreve para o Raymond Aron, né, quando ele está descobrindo a fenologia lá na... Bom, esses caras, eles conseguem filosofar sobre tudo. É impressionante, né? Ele fala, não, eles conseguem pegar... E é um pouco... E o Anders, ele faz um pouco isso, né? Quer dizer, ele sai de uma discussão puramente epistemológica e toma um objeto, por exemplo, a bomba, né? E faz uma análise fenomenológica, né, digamos assim, sobre esses objetos, né? Mas, enfim, tem vários aspectos, né, ainda que a gente pode... Falou do Raymond Aron. Raymond Aron tem um livro, né? Guerras em Cadeia. Ele usa o termo surpresas técnicas para falar das guerras, né? Invertendo um pouco o Clausewitz, de uma maneira diferente da que o Foucault promove, né? A inversão, utilizando uma forma para pensar a relação de coisas que acontecem em meio às guerras que são imprevisíveis, né? E a bomba seria uma surpresa técnica. O Gunther Anders tem uma reflexão sobre isso, ele tem aquela carta famosa, né, para o cara que teria apertado. Como é que é essa história aí dessa... Então, tá reunido aqui esse livrinho que chama Hiroshima ist überall, né? Está em toda parte. Ele tem aqui os diários dele de Hiroshima e Nagasaki, né? E depois eles têm a troca de cartas com o piloto de Hiroshima, que é o Claude Eatherly, né? Que soltou a bomba em, em Hiroshima, né? E ele tem uma história interessante, porque na época a história desse sujeito ela ficou famosa, porque ele solta, né, ele cumpre a missão, né, militar, e ele sente uma culpa infinita depois, né? Ele sente culpado e ele começa a cometer pequenos crimes, roubos, assaltos a lojas, para ser punido, né? Ele quer ser punido. Só que, ao mesmo tempo, a nação o eleva a herói nacional. Então, ao invés né, de aceitar, ele não de cumprir, digamos assim, de realizar a culpa dele, ele está condenado a ter um guilt complex, né? Então, ele fica internado no hospital psiquiátrico militar, né? E o Guterres, ele se interessa pelo caso. E ele manda uma carta para ele, uma primeira carta, né? Sem expectativas de que ele fosse responder, com suas teses sobre a era atômica. E ele responde e eles ficam amigos. É uma coisa bastante curiosa. Assim, né? Ele se responde, porque ele se encontra no Guterres um interlocutor que reconhece a culpa dele. Né? E ele fala justamente, bom, e para o Anders, o piloto ele é uma espécie de caso paradigmático, né? Para esse novo tipo de culpa que ele fala, que é uma culpa indireta, né? Porque e nesse caso ele é análogo, mas o oposto do Eichmann, né? Ele também tem uma reflexão sobre o Eichmann. Ele escreve também uma carta para o filho do Eichmann, quando o Eichmann é condenado à morte, né? Enfim, ele está próximo da Hannah Arendt, né? Ele era casado com a Hannah Arendt, então você tem uma espécie de horizonte filosófico que passa junto, né? E o interessante é que durante a troca de cartas com o piloto, o piloto ele começa a ter uma melhora clínica até, né? Ele começa a se engajar na luta antinuclear. Só que ao mesmo tempo as cartas eles começam a ser controladas, enfim, é muito interessante essa troca de cartas, porque enfim, aí eles começam a achar que, porque nos Estados Unidos nessa época a movimentação era visto, né, uma luta antinuclear era visto como uma espécie de propaganda bolchevique, né? Ou seja, porque estaria comprometendo, claro, a segurança
enfim, dos Estados Unidos para se defender, digamos assim. Enfim, mas essa questão do apocalipse, né? É interessante como ele pensa a ideia de apocalipse, né? Isso é uma coisa eu queria chegar, porque ele se considera, bom, ele é em certa medida, ele se considera um apocalíptico, mas porque ele está considerando justamente a possibilidade do fim dos tempos. Mas por outro lado, ele está falando que a era atômica ela inaugura um apocalíptico de tipo novo, porque ele fala, nós nos tornamos inimigos do apocalipse. E isso é algo inédito na história das escatologias, na história das profecias do apocalipse, digamos assim. Porque pela primeira vez o apocalipse agora é para valer. Quer dizer, ele perdeu seu sentido metafórico. Né? Ele é algo secular, né? Ateu, digamos assim. Né? E porque, bom, claro, a gente está acostumado a identificar imediatamente Apocalipse com o fim do mundo. Né? Mas na história das escatologias não é exatamente isso. Né? Quer dizer, mas é outra coisa também. Né? Para começar, bom, claro, desde lá do Apocalipse de João, né, que é o livro do Apocalipse no final do Novo Testamento, o Apocalipse ele é uma revelação, né? Quer dizer, você tem o retorno do Messias, o juízo final e então o eterno reino de Deus, né? Você tem uma espécie de o eterno que emerge depois do fim. Ou seja, o Apocalipse tradicionalmente, né, ele é um grande fim, mas ele é um começo. Né? Ou seja, por isso que você tem sempre esse vínculo entre as profecias apocalípticas e as grandes angústias, mas também, né, as grandes esperanças. Também, ou seja, então, para o profeta, tradicionalmente, né, para o profeta do Apocalipse, isso não dá é inimaginável em qualquer tradição religiosa a ideia de evitar que o Apocalipse aconteça, né? Impedir que ele ocorra, né? Porque, bom, o Apocalipse ele virá, né? Ou seja, não há nada que os meros mortais possam fazer, porque o Apocalipse ele é divino, né? Ele é uma espécie de uma força incomensurável frente ao poder humano. Mas já no caso do Apocalipse nuclear, né, que o Anders está pensando, bom, também, né, se tem algo de humanamente incomensurável, né? E essa incomensurabilidade, né, essa desmedida da ameaça nuclear, da civilização tecnológica em relação aos homens, é o que está no cerne, né, do que o Anders ele chama de uma espécie de filosofia da discrepância. Né? Você fala que bom, a realidade ultrapassou o próprio homem. Né? A gente é capaz de fazer aquilo que a gente não consegue imaginar. Isso no limite é a tese central da obsolescência do homem. Mas, enfim, de todo modo, claro, nesse apocalipse, né, nuclear, ele não é uma causa divina, externa, né, justamente. Ela é totalmente interna, imanente, né, ao desenvolvimento histórico, social, moderno. Né, ou seja, no limite, a bomba ela não vem de uma outra galáxia, ela no limite ela é um produto do capital, né, se a gente for ser mais direto ao ponto. Né. Só que, então, os profetas, né, digamos, entre aspas, né, do apocalipse, do apocalipse atômico, diferente dos apocalípticos antigos, eles profetizam algo não para que aquilo realize, para antecipar algo a ser realizado, mas para evitar que aquilo seja realizado. Né? Ou seja, as paixões apocalípticas, né, elas têm uma relação estritamente negativa com o destino. Né? A função deles não é justamente impedir o destino. Isso que é a novidade, digamos assim, aqui. Né? Por isso que ele chama, nós nos tornamos apocalípticos profiláticos. Né? Essa profilaxia, enfim, dá pano para manga. A gente
pode voltar para ela depois, né? Mas isso tem a ver justamente porque o Apocalipse aqui ele é um Apocalipse sem reino. Ele não tem a eternidade que segue, né? Como no caso do Apocalipse tradicional religioso, né? Ou seja, porque se você tem no caso das escatologias tradicionais, o fim ele é um sinônimo de começo, né? E por isso que aqui o Anders ele fala de um fim do fim, ou seja, um fim que não é um começo, né? Então, nesse aspecto, embora ele, por exemplo, ele tenha uma relação com o Benjamin, com o Bloch, né? O Bloch ele também era muito próximo do Bloch. Ele é antimessiânico, né? Profundamente antimessiânico, né? E ele também tem uma relação curiosa, né? com a religião, apesar de ele era ateu radical, mas muitas pessoas religiosas e teólogos se interessavam pela obra dele. E ele fala, tem uma formulação curiosa: eu creio que Deus não existe. Ele fala, tipo, não existe, depois de Auschwitz e de Hiroshima, pode ter certeza que não há nenhum Deus que seja digno de reza. E bom, então por isso, por exemplo, sei lá, esses temas benjaminianos que aparecem aí muito no Adorno, né? Por exemplo, de que só há esperança em nome dos desesperançados, né? Ou então isso já não aparece no né? Desesperança, ponto final. Ou então, no caso do Bloch, ele sempre cita os versos do Hölderlin, né, que ele fala: onde há perigo, cresce também o que salva. Ou seja, sobre esse verso especificamente, o Anders fala, não, esses versos deveriam ser proibidos, né, porque ele chega a ser uma espécie de um consolo obsceno, né? Você imagina você jogar esses versos do Hölderlin na entrada de um campo de extermínio, ou fosse jogado para os habitantes de Hiroshima, né? Você não tem essa ideia de que entre perigo e o que salva, né, que é a própria ideia messiânica por excelência, ela desaparece. Mas também tem ainda né, nessa questão de uma temporalidade. A questão do tempo ela é central, né, para Anders, né? Mas pensando nessa temporalidade apocalíptica, tem um autor que eu gosto bastante, um historiador alemão, o Koselleck, que também, enfim, teve uma proximidade com os alemães, o Gadamer, o Heidegger, o Schmitt. Ele tem um texto sobre a ideia de abreviação do tempo, né? E ele começa falando de uma das visões da Sibila Tiburtina no século IV, que está falando sobre antecipando a destruição do Império Romano, né? E aí na visão dela, né, que é uma visão apocalíptica do fim do Império, fala que os anos serão reduzidos a meses, né, os meses a semanas, as semanas a dias e os dias a horas, né? Ou seja, então está colado a ideia de um augúrio do fim do mundo e uma espécie de abreviação do tempo, né? Porque, ou seja, aquilo que está longe, né, de repente aparece perto, né? Você tem aquilo que está há anos, há séculos de distância, de repente aparece, né, a horas, a minutos de distância, né? É isso que o tempo ele se abrevia. Ou seja, o Apocalipse ele suspende a distância, né? Você não tem aquilo que está longe, nada está longe mais, né? E essa aproximação, né, que é justamente por excelência o motivo das angústias apocalípticas, né? Que não é que você tem um outro fenomenólogo que também que era psicólogo também interessante, que é o Eugene Minkowski, que fala sobre o tempo vivido. Então é justamente e ele fala sobre o futuro como tempo vivido, né? Então você tem essa experiência de que você tem duas relações basicamente com o futuro, uma que ela é ativa, projetiva, né, que você vai em direção ao futuro, e a que ele chama de expectativa, que é totalmente passiva, que é o futuro vem em direção a você, né?
e que é também, de uma forma, essa aproximação, né? E, bom, claro, tem isso, algo de parecido com a, né, tem um vínculo entre esses tipos de expectativas apocalípticas e essa posição de estar diante da morte, né? Que é, e bom, você tem no caso das experiências, história das experiências místicas de revelação, né? Que é uma, bom, porque né, durante uma vida a morte é aquilo que está longe por excelência, né? Ela não está, e também você tem essa aproximação da morte, ela se torna também uma abreviação do tempo, né? Mas, bom, e claro, de uma forma não metafísica, o problema da morte, né, do caso da humanidade, é um problema também, né, por caso pro Gunther Anders. Só que também, claro, também assim, comparando, né, estou tentando diferenciar justamente essa escatologia esse apocalipse, pensamento, essa ideia apocalíptica, digamos assim, do Anders com as escatologias tradicionais. Também na morte, né, e na experiência religiosa em geral, ela é uma passagem, né? Também você pensa que o finito acaba, né? Então vem a eternidade. Quer dizer, então é quase a dialética hegeliana da finitude e do infinito. Só que é justamente esse fim como passagem, né, que não tem nessa escatologia dos inimigos do Apocalipse. Né? Bom, mas também fora do regime religioso, dos discursos das escatologias místicas religiosas, né, em termos mais modernos e agnósticos, por exemplo, você tem algo, bom, isso também é algo que o Kozelek ele teoriza, né, ele analisa, que é uma espécie de uma escatologia secularizada que funda a época moderna, que é própria da ideia de crise, né? E que é aquilo que, bom, a crise também, ela é aquilo que antecede e desemboca, né, não num juízo final, mas em uma espécie de um grande julgamento, né, como um tribunal da história, que no caso a Revolução Francesa, né, o objeto do Kozelek são aquilo que antecede, que prepara a passagem para a modernidade e essa virada da Revolução Francesa. E bom, não é bom também, né, a crise, pensando nessa relação com o estado da morte, não é à toa porque a crise ela é originalmente um termo médico, né? Sim. Ela é você fala, a pessoa está num estado crítico, né? Porque ela está entre a vida e a morte, né? Há uma decisão pendente, né? Que é no caso uma decisão pendente em relação ao destino dela, né? Ao futuro que ainda não, uma decisão que ainda não foi tomada, né? E aí o Kozelek analisa, bom, depois esse termo ele assume um sentido jurídico, né? No caso, tem a decisão que absolve, né? Por exemplo, ou que pune, e depois, por fim, um sentido político, né? E, bom, do ponto de vista do Estado, a crise é a guerra civil, né? Que pode dar, por um lado, em revolução, né? como um desfecho, né? Uma decisão, né? Mas o cerne, né? Também para diferenciar a ideia moderna de crise com isso que o Anderson está pensando, né? Estou fazendo aqui um desvio aqui, né? A ideia de crise, ela é moderna por excelência, ela está, né, vinculada a expectativas, né, medos e esperanças apocalípticas de algum modo, né? Mas que são também uma abertura de futuro, né? A crise ela é um ponto de virada que é a abertura para o desconhecido, né? Para o não experimentado.
por isso ela é utópica quase ao mesmo tempo na ideia de crise, né? Porque ela é um problema que já é quase a solução, né? O Marx a ideia do Marx fundamental era essa, né? A humanidade ela só se defronta com os problemas que ela consegue resolver, né? Quer dizer, ou seja, você pode dar o nome de... Ela é uma utopia que é um anti-apocalipse, né, nesse caso, porque esse elemento escatológico ele se reverte em progresso. Quer dizer, ou seja, no fim das coisas, né, o mundo não acaba e as coisas melhoram, né? Mas claro, porque a gente também conhece, né, que como um discurso político, né, histórico e sociológico também, né, sobre em torno da ideia de progresso como algo separado, né, da ideia de crise, né, ela aparece já não nesse momento da revolução, mas posteriormente, né, no caso por exemplo, no Comte, né, no Augusto Comte, porque aí quando já você tem o progresso como uma ideia, como uma espécie de escadinha amena e progressista, né, vinculada à ordem, que aí já é o momento em que você se tratava de encerrar, né, os períodos turbulentos das crises das revoluções, né? Basicamente a gente poderia fazer ali de 1789 a 48, né? Que também tem um outro autor que é o Jacques Donzelot, que se eu não me engano foi aluno do Foucault também, mas ele vai falar sobre aí é nesse momento no declínio das paixões políticas, né, e das grandes confrontos e grandes crises, né, e que surge também a ideia de social, né, social também como aquilo que aparece uma coesão que vai impedir as catástrofes, né, por excelência, né. Bom, ainda vai tentando manter um pouco essa minha pequena essa pequena digressão aqui, né. Bom, essa ideia já dá para imaginar quem vai herdar essa ideia escatológica originalmente moderna de crise, vinculada a uma ideia de revolução que abre para o futuro, é o marxismo, né? Depois que encerra, a burguesia encerra, digamos assim, os seus períodos revolucionários, né? Então, por isso que também para um marxista não faz sentido algum a ideia de evitar uma crise, né? Porque a crise ela é um processo, ela é inexorável, né? Ela é a verdade do capital. O capital ele é pura contradição. Então, portanto, o mundo ele está sempre à beira de explodir. E ele tende a explodir, né? Mas essa explosão, ela pode ser, né, o fim da humanidade. Mas ela, a princípio, ela não é o fim da humanidade, né? Como por exemplo na explosão propriamente dita nuclear, né? Porque nesse caso a crise, quando traduzida em revolução, ela é uma explosão que vira o mundo do avesso, né? Ou como é o Lebrun que falava quando ele falava da dialética do Hegel, que é a explosão da finitude. No caso do Marx, né, a finitude é a realidade do capital, que é finita e má, né? Então, portanto, ela deve findar, né? Ela deve acabar, né? E assim emerge o novo, né? Que é a partir de um agora que é carregado de negações que, enfim, que é uma abertura para o futuro. Mas também esse fim vinculado que a emergência do novo, que também está na ideia de crise, ela desaparece também no Anderson, né? Quer dizer, ele tem na era atômica uma noção bastante extrema de fim, né? Isso é algo que poderia ser pensado, né? Porque ele fala, porque bom, a bomba ela não se desinventa, né? Esse é o problema, né, por excelência, né? Então, o processo
desenvolvimento das forças produtivas e destrutivas, ele tem algo de irreversível, né? E essa é a desgraça, né, na verdade. Então ele fala, né, a possibilidade de nosso fim definitivo é o fim definitivo de nossas possibilidades. Isso é uma das, assim que ele abre um dos volumes lá da obsolescência do homem, né? Então, por isso, na verdade, o Anders ele não chega a falar em crise, ele não usa o termo crise, praticamente. Então, isso não faz sentido falar em crise nuclear, né? Então, porque é uma situação que é perene. Então, ele usa dois termos, né? O primeiro, ele fala, bom, isso que a gente vive não é mais uma época, né? Porque não é uma época que antecede outra, né? Porque ele fala, ou seja, a época, em 45, a época das mudanças de época em se encerrou. Então, o que a gente vive a partir de agora é um prazo. E é um instante entre a condenação e a execução da pena, né? Basicamente, como o Sartre falava sobre o sursis, né? Uma suspensão. É uma suspensão, né? Está em suspenso. E outro termo que ele fala, bom, que é ele não fala em crise, mas em tempo do fim, né? Que é que pode, que sempre pode, né, potencialmente se converter no fim dos tempos, né? E a nossa missão é impedir que que o tempo do fim se converta no fim dos tempos, né? E o tempo do fim é o tempo em que ele dura, enquanto ele não se transforma, né, justamente no fim dos tempos. O que é muito diferente da ideia de um tempo de crise, né? Porque justamente um tempo de crise você de alguma forma você precisa adiantar esse fim, o fim da crise, né? A crise que anuncia um fim. Você tem que adiantar e resolver a crise, digamos assim, né? No caso desse tempo do fim, né, da crise atômica, isso não faz sentido, a não ser, né, por exemplo, sei lá, que como aquela figura do Dr. Strangelove, do Kubrick, que aparece no Inclusive o final Paulo do Arantes filme. falou desse filme, né? Ele gosta bastante. Ah, sim, não, claro. O Paulo Arantes é também. Ele gosta do Gunter Anders. Bom, ele é meu orientador, né? Mas ele é um dos poucos leitores do Anders, né? Bom, e esse sujeito, né, que aparece lá montado, né, em cima de uma ogiva nuclear, empolgado com o fim da humanidade, né? Quer dizer, ou, sei lá, isso vai ser um dos objetos centrais do Anders, né? Entender aquele que não teme o horror e o fim, né? E que de alguma forma o aceita, né? E é isso, ele vai tentar que no fim é uma espécie de grande teoria do conformismo, de uma transformação estrutural do conformismo, daria para dizer, né? Que que ele vê que esse conformismo para Anders ele é basicamente uma um déficit de imaginação imposto pela própria realidade que se tornou inimaginável. Então, por isso que você tem uma espécie de uma função política e cognitiva fundamental da imaginação para Ondas, né? Ele está sempre elaborando esses termos, né? Bom, não é por acaso que esse tempo do fim, que é uma espécie de crise da ideia moderna de crise, ela tem a ver, né, falando no Paulo Arantes, com o que ele chama depois ali no novo tempo do mundo. Claro, nos termos próprios e originais, né? Mas eu acho que o Paulo concordaria, né, que o Guterres ele antecipa em muitos aspectos isso que o Paulo está chamando do novo tempo do mundo, né? Que bom, de toda forma é um livro, eu acho que é imprescindível para pensar o nosso mundo contemporâneo. Mas bom, esse inimigo do Apocalipse, né, que é o Anders, né, ele fala, tem uma coisa problemática ali, quer dizer, pelo menos para nós, que somos formados aí com os ideais modernos de esquerda, revolução, transformação, futuro, etc., que é essa ideia do apocalíptico profilático, né? O que é essa profilaxia, né? Que é
que é uma relação puramente negativa com o futuro, né? Ou seja, o futuro é algo a ser impedido, né? Então, como é ou seja, por isso que você soa conservador, profundamente conservador, né, em certo sentido. E ele fala, eu sou conservador num sentido em que os assim chamados conservadores jamais assumiriam ser, né? Então a ideia de conservação e transformação do mundo muda. Essa ideia é como se alterasse, né? Você precisa conservar para transformar, né? Porque a transformação do mundo, ele se transforma sozinho e ele vai se transformar no mundo sem nós. Então, você tem essa profilaxia, ela aparece curiosamente, por exemplo, né, aconteceu aqui no Brasil num livrinho que eu conheço mais de falas. Eu não li o livro do Ailton Krenak, né, que ele fala sobre as ideias para adiar o fim do mundo. Mas, apesar de ser uma ideia, é uma ideia, a princípio, conservadora, adiar um futuro, né? E você tem isso tanto no Krenak quanto no Anders, né? Mas, é claro, nenhum deles eles não são conservadores, né, de fato, mas eles mais de esquerda, ou mesmo de extrema esquerda, né, porque eles exigem uma ruptura radical, né, com esse mundo, né? Embora essa ideia também do fim do mundo também, né, para pensar como que alguns teóricos aí, pensadores que vêm da militância indígena têm pensado. Enfim, não sou nenhum especialista no âmbito, mas tem uma proximidade bom, primeiro, por um lado você tem que adiar o fim do mundo, mas por outro lado esse fim do mundo já ocorreu, né? Quer dizer, isso é o que fala mais especificamente nesses termos é o Adorno, né? Quer dizer, ele estava escrevendo durante a guerra ainda, a guerra ainda não tinha acabado, mas já sabia-se dos campos de extermínio, né? E ele está falando, as pessoas já estão se preparando para a vida nova, né? Para uma reconstrução da civilização ocidental. E bom, isso é uma alucinação, né? Quer dizer, isso que vocês estão chamando de reconstrução ou de retorno à normalidade, eu vou chamar de depois do fim do mundo. E no caso dos indígenas, eles vivem esse depois do fim do mundo há pelo menos uns 500 anos, né? Quer dizer, né, como diz o Viveiros de Castro, ele também é um leitor do Gunter Anders. É interessante, né? Você tem poucas pessoas conhecem, mas assim, que vem de contextos intelectuais diferentes. Você pega, por exemplo, o Paulo, por exemplo, ou você tem a Viveiros e a Débora Danowski, né, filósofa também, que é do Rio. Eles têm um livro sobre o mundo por vir, que eles se referem algumas vezes ao mundo, né? E o Viveiros, ele fala, se a gente quer aprender o que é viver, o que é o apocalipse, né, o que significa viver depois do fim do mundo, então a gente precisa aprender com os indígenas, né, porque eles já vivem depois do fim do mundo, né? Mas um aspecto que é efetivamente problemático dessa profilaxia, né, que ela se imiscui, que ela tem um efeito efetivamente conservador, por exemplo, quando a gente fala sobre a sociedade de risco, né, e onde aí aparece a responsabilidade, que é também um dos temas centrais, né, do Anders, né? Mas aparece a responsabilidade como um princípio anti-utópico, né? A responsabilidade está sempre oposta à ideia de utopia. Então, que é basicamente, sei lá, imagina quem fez isso, sobretudo, foi o Hans Jonas, né? Que era um colega foi colega do Gunter Anders, né? Eles eram um trio de amigos, né? O Anders, a Arendt e o Jonas, né? Também os 3 alunos do Heidegger.
a Arendt e o Jonas tiveram uma carreira mais bem sucedida nos Estados Unidos, se estabeleceram melhor. O Anders teve um fim um pouco mais outsider, né? Mas você tem muitas proximidades também, né, entre o Anders e o Jonas também. Né? O Jonas ele escreve o princípio responsabilidade também contra o Bloch, né? Que é contra o princípio esperança do Bloch, né? Que é no limite, quer dizer, né, como o Jonas ele está falando, bom, se eu caricaturizar assim, resumidamente, ele fala, bom, a utopia é algo nocivo, né? Levou o homem à Lua e vai fazer a humanidade, em sua ambição prometeica, se autodestruir. Então a gente deve ser contra essa pulsão em direção ao infinito da utopia e nos assumir enquanto seres finitos e responsáveis. Que aí ele formula uma ética para a civilização tecnológica, né? O Jonas. Mas aí o que é essa responsabilidade do risco, né? O Jonas teria que ver, mas assim, como ele aparece em outros termos, né? Que se poderia, por exemplo, simplesmente defender um mundo transformado num grande bunker nuclear com uma espécie de quarentena perpétua, né, para você se proteger. Só que não, necessariamente não é isso que o Anders defende. Ele não, ele não defende o bunker, né? Mas a lógica do bunker, né? Ela é no limite a lógica da segurança, né? Da segurança que tem a ver com essa profilaxia em um mundo que se tornou altamente perigoso. E por isso ela tem um efeito político de uma chantagem, né? Quer dizer, uma chantagem política. Por isso que ela é anti-utópica e a responsabilidade ela se torna uma chantagem, como uma espécie de contenção de riscos. E o Anders fala, né? Bom, a bomba ela é uma chantagem transformada em coisa, né? Ou seja, você possui a coisa, a bomba, então você pode ser um chantageador político, né? E bom, você tem claro esse vínculo, né, entre bomba e paz, que é uma tensa paz do pós-guerra, né? Você tem o Marcuse também chega a falar algo parecido no Homem Unidimensional, que ele fala justamente a normalidade pacificada do pós-guerra, ela é inseparável da ameaça total, essa ameaça de guerra total. Então, a chantagem, né, da sociedade de risco, né, desse mundo perigoso em que você deve evitar o futuro de alguma forma, né, porque não há futuro. Ela né, por exemplo, né, isso o Paulo diz também no Fim do Mundo, né, fala, na sociedade de risco, mudar a sociedade se tornou o risco supremo, né? Ou seja, você tem uma relação nova aqui entre política e perigo, né? Quer dizer, é como se o perigo ele é que é real, ele se transforma, ele se converte na própria dominação, né? Numa forma de governo, né? Bom, isso os Foucaultianos vão deitar e rolar, claro, né? Nas questões sobre a segurança, né? Mas, enfim, é nesse mundo altamente perigoso, né, em que a ideia de responsabilidade, ela, né, que não é a ideia de que o Anders defende, mas ela pode se transformar no simples respeito disciplinado e rigoroso aos rituais do mundo. Você não pode desobedecer os rituais, porque senão vai acontecer uma grande desgraça. Pode cair. Ou seja, mantenha o condomínio nuclear do jeito que ele está equilibrado, caso contrário, você vai
fazer. Bom, isso pode ser usado para várias outras, digamos, situações políticas as mais diversas, né? Então, só que disso você tem uma situação meio beckettiana, né? Tudo bem, a gente teve uns problemas técnicos aí, estava falando. Bom, só para terminar também, né? Na verdade, sobre essa política de profilaxia anti-apocalíptica, né? Que às vezes pode dar a entender, né? Algo desse tipo, que o Anders seria algo como se ele estivesse quase legitimando parece, mas não é, né? Que ele está legitimando essa chantagem que nos condenaria a uma eterna contenção de danos, que bom, essa contenção de danos direta e diária, digamos assim, é também, lá, voltando aí para o Paulo Arantes, que ele chama ali no Novo Tempo do Mundo de uma política de ambulância, né, que é algo absolutamente presentista, sem horizonte, né, que é o que definiria a própria essa política na era da emergência, que começa a se consolidar ali na partir dos anos 70, né, claro, um processo está ligado à crise do trabalho, né, e com consequências sociais, políticas mais amplas, né? Que bom, e no caso isso é a urgência perenizada, né? Só que você tem claro, né, o Benjamin, bom, tá, no Benjamin ele tinha uma relação, pensava essa relação entre urgência e política, né? Você tem algo disso no Anderson também, que é no caso do Benjamin, que era essa necessidade de cortar o pavio antes que a centelha chegue à dinamite, né? E justamente o tempo vivido também, de alguma forma, é esse que se passa entre o momento em que o pavio foi aceso, né, e o momento em que a centelha chegaria na dinamite e a detonação que levaria a humanidade junto para o buraco, né? A diferença é que justamente quando essa urgência ela se pereniza, né, é como se todo dia tem que cortar um pavio, é quase mais ou menos apagar um incêndio todo dia, só que sem que o incêndio geral, né, jamais se apague, né? O Anders ele fala, essa metáfora do incêndio. E bom, é como se, bom, a gente falou na política de ambulâncias, poderia ser também uma política de bombeiro, né? Só faltaria para completar o time a polícia, né? Que aí você junta o time do que seria política e gestão da era securitária, né? Bom, só que e nesse caso, né, dessa urgência perenizada, se a gente for falar aí nos termos tradicionais, é como se a crise ela permanece em suspenso, né? Ou seja, não decidida, né? Se a crise ela é, né, na definição lá do Kozadek, uma situação que exige uma decisão, ela é nesse caso uma crise que permanece indecidida, né? E bom, só que você tem, né, no caso dessas concepções apocalípticas de história, né, como, por exemplo, você tem no Benjamin, e você tem no Anders também, só que de uma forma semelhante, mas no fundo é distinta, né, por esses motivos que eu estava falando antes, né? Mas você tem uma afinidade entre essa concepção apocalíptica de história e uma concepção decisionista da política. Ou seja, e a decisão, ela, né, no caso, ela tem ainda a ver, né, com as ideias de ruptura, de revolução. E isso, bom, ele aparece, no caso do Anders, aparece de uma forma bem drástica, mas já no final da vida, ele está com mais de 80 anos. Tem um livrinho que fica bastante polêmico,
uma série de entrevistas, chama Violência Sim ou Não, uma discussão necessária. Ele era o filósofo moral por excelência. Todo mundo fica em choque porque ele tá ali defendendo a resistência violenta. E isso está ligado a essa ideia de que, bom, não há mais nada a esperar, né? E ele fala que é uma provocação ao Bloch direto, né? Ele fala, bom, a esperança ela só é outra palavra para covardia. E bom, né, no caso você tem bom, lá na discussão com o Benjamin e o Schmitt, na crítica da violência, né, você tem esse aspecto, né, também. E bom, o próprio Schmitt, né, ele tem Carl Schmitt, que é bom, que não é nenhuma flor que se cheire, apesar de uma figura bastante genial, né, em certos vários aspectos, né, ele era o teórico do decisionismo político por excelência, né? Mas quem diz tem um autor que que estudou um pouco a história da escatologia ocidental também, essas visões, escreveu sobre Benjamin também, é um cara que chama Jacob Taubes, né? Ele fala, bom, a diferença é que o Schmitt, ele é um apocalíptico da contra-revolução. Ou seja, justamente a diferença no caso para o Benjamin seria que ele é um apocalíptico revolucionário. Tem o tal do Catecon, Carl Schmitt, né? Aquela suspensão do tempo. Então, e o Schmitt ele tem uma concepção escatológica de política, de certa forma, que está vinculada a essa ideia também da decisão, né? E não é do que eu estava falando do Koselleck. O Koselleck ele estudou também com o Schmitt, né? Ele usa termos certamente schmittianos. Inclusive isso era uma das polêmicas, né? Ali quando ele publica não polêmica, né? O debate na Alemanha, quando ele publica o Crítica e Crise, lá nos anos 50, o Habermas escreve uma resenha crítica criticando justamente sobre o excesso de schmittianismo ali, né? no Crítica e Crise, né? Mas enfim, isso já falei demais. Se você fazer pela puxar alguma conversa aí para alguma outra direção também, você falei excessivamente do Apocalipse também. Não, eu fiquei pensando em várias coisas, até porque eu estou terminando um texto que ele está em sursi, aqui eu preciso terminar, eu não consigo, era para falar sobre isso, porque como você sabe, eu estudei o Canguilhem e eu estou tentando pensar essa questão da crise, que é um conceito médico no início, como você também sabe, e o Koselleck, ele parte disso, né? Passa para a questão teológica, a questão política, e até teológico-política também, né? Que há um entrecruzamento dos dois. E a partir do século XVIII se seculariza esse teológico-político. E o Canguilhem tem uma ideia, né, sobre a relação do vital com o político, né, que é um pouco diferente. Eu estava tentando pensar essa questão. Então, até me ajudou um pouco, porque a crise ela é sempre vital primeiro, né? Essa é pelo menos a maneira como o Canguilhem observa, né? Então, a pandemia tem colocado esse problema, né? É um problema econômico, um problema político, é um problema de tudo, mas ele é primeiro um problema que diz respeito à saúde, né? À vida. Então, a questão da crise, né, e a crítica, que também é um conceito que deriva da medicina, são para mim muito importantes, né? Eu estou tentando pensar essas questões todas. E aí é muito legal você ter lembrado, né, que o Gunther Anders é um autor disso também, né, do jeito dele. O Koselleck é um autor também que eu gosto muito de ler. E eu inseriria aí, você falou do Viveiros, né? Teria de trazer o Levi-Strauss também, porque o Levi-Strauss é um autor que tem uma teoria sobre a antropologia como entropologia, né? Quer dizer, resistência à entropia, resistência à dissolução, né? Resistência à morte, que é um princípio que deriva da termodinâmica, né? Também, quer dizer, a entropia é a segunda lei da termodinâmica, né? É a lei de que os sistemas organizados estão em processo de desintegração e isso é inevitável, né?
E a questão que o Levi-Strauss ele dizia é que as sociedades frias, né, ele faz a oposição de sociedades frias e sociedades quentes. As quentes são a nossa, né? A do progresso técnico, a sociedade ocidental que tem história. E as sociedades frias são os povos não ocidentais, indígenas, os antigos, os africanos e tudo mais, esquimós, enfim. E essas são mais hábeis em resistir à entropia, né? Embora elas também vão, enfim, se a gente tomar isso como uma questão física, né? O Sol é um astro que, né, irá se dissolver um dia. Talvez dure bilhões de anos, mas a vida humana na Terra depende disso, o planeta, a existência do planeta. A questão é que a vida é a resistência à entropia, né? Então, o que a gente está fazendo, no fundo, é contribuir para a aceleração da desintegração entrópica, né? Esse é o problema. E acho que todos esses autores, que chamam de apocalipse, secularizado ou não, estão pensando isso, né? E a questão da crise é esse momento, né, em que o corpo tem de decidir se ele vai restituir uma saúde que nunca é a mesma do estado anterior, né, mas que se ele vai superar isso e conseguir construir outras formas de vida, ou seja, a vida é justamente a aparição de novas formas, ou se ele vai sucumbir à morte, né? Esse é o ponto. E que daí no século XVIII para frente, né, no Ocidente, a crise ela se transformou em algo que diz respeito à própria história, ao próprio conceito de modernidade, né? E aí todos os autores, cada um a seu modo, vão pensar isso, tanto o Marx quanto o Comte, né? E todos esses outros que você citou, talvez o Rousseau seja um dos primeiros que tivessem atentos a isso, né? Mas todos eles, o século XIX e o XX tomou consciência do que foi o XIX com relação ao XVIII, né? É mais ou menos isso. E agora, no XXI, a pandemia nos coloca de novo com relação a esse problema da medicina, né? E acho que aí é isso que eu tento pensar. A teoria social tem de ser, de novo, um diagnóstico da saúde, né? Da saúde no sentido vital. E então eu gostei muito da conversa, eu achei que para mim foi muito produtiva. Enfim, se você quiser dizer mais alguma coisa aí, então antes da gente encerrar, acho que já conversamos bastante. Não, eu só fiquei pensando que você falou sobre a questão da entropia, né, que tem a ver, e também tem a ver com as combustões, né, que aceleram o processo de entropia, né, e que tem essa discussão sobre o antropoceno, né, apesar de que na época não tinha esse tipo de discussão, mas existem alguns autores que colocam, né, que de fato a explosão da bomba atômica como o evento, né, primeiro nos testes nucleares, né, como o evento que marcaria efetivamente uma vez a entrada do antropoceno, em que você marca, em que a ação humana ela é considerada uma força geofísica, né? E, que é um processo de aceleração da desintegração, né? É um processo de desintegração, de fato. Justamente. É. Não sei se você gosta desse autor, mas também colocaria o Bataille nessa conversa, né? O princípio de uma economia geral. E o Derrida faz uma leitura muito interessante também do Bataille, né? Pelo que eu vejo, as suas entrevistas tendem a ser sempre mais franceses que alemães, né? Mas isso não é Mas, culpa minha, viu? porque as pessoas estão estudando mais os franceses que os alemães mesmo. Não sei. Mas hoje eu trouxe um marcusiano também, antes de você. Ah, é? Quem é? É o Silvio, não? É o Silvio. Ah, conheço o Silvio, claro. O Anders era amigo do Marcuse também, né? Os dois também, eles têm tiveram, né, você daria para chamar uma de heideggerianismo de esquerda, né? Eles desenvolvem aí uma crítica da técnica, e essa questão da crítica da técnica, ela é o ponto de virada, né? Porque você tem e o próprio Carl Schmitt, ele tinha isso em vista, né? É no momento ali da Primeira Guerra Mundial que você já aparece
o desenvolvimento tecnológico, ela perde a sua inocência, né? Então você não tem, você se rompe em todas as ideias, as concepções progressistas da história começam a desaparecer ali, né? Então você também uma certa ingenuidade das forças produtivas, ela já começa a pro buraco. E os primeiros que identificaram isso foram os conservadores, não por acaso, né? Um pouco, vem o Heidegger, o Carl Schmitt, né? Você tem o Spengler, né? O Anders ele tem um diálogo ali com, né, com o pensamento conservador, o Gehlen, né? O Gehlen que é também então ele fez carreira com Hitler mesmo, né? O cara, isso era oportunista mesmo, mas ele tem também debates, né, sobre Não, essa. por acaso, hoje mais cedo eu estava lendo Melchior aqui. Ah, então, É, aí, uma figura. figura. É isso. Gostei bastante, Felipe. Tenho Bom, certeza que a tua valeu. tese aí vai vir em boa hora. São questões importantes, difíceis. São muito difíceis esses autores, né? O Gunther Anders é um autor, eu acho um autor difícil, né? Eu acho. Ele não escreve de uma forma tão difícil, na verdade. Até porque como ele, o fato de ele nunca ter sido um filósofo profissional, ele tinha essa expectativa, esse desejo de querer juntar metafísica e jornalismo, que ele fala, ele escreve sobre o problema da linguagem, né? Ele fala que é um tema quase dos alemães antigos sobre o problema da popularização da filosofia, né? A ideia de fazer uma filosofia popular, né? Então por isso a dificuldade de estudar ele é que ele não dá referência nenhuma. Então você não sabe de onde você tem que caçar. Ele não cita ninguém. Não cita nem com quem, sei lá. Não cita o Russell, ou sei lá. Então você tem que tentar ir mapeando, né? Você tem que reconstruir na hora. Então você vai entendendo como que ele procede, né? Ele tem a questão do ensaísmo, enfim. Ele não dá as próprias cartas, né? Com um bom filósofo ele não faz isso também. É. E você tem algo a dizer sobre a situação das traduções? Como é que tá isso? Você tem previsão de sair coisa dele em português? Olha, a única coisa que tem em português é o livro dele sobre o Kafka, que foi traduzido pelo próprio Modesto Carone, né? Que é um livro genial, né? O livro sobre esse livro, eu acho, né? Sobre o Kafka. Outras traduções, tem traduções, existem traduções para o francês, italiano, espanhol, tem algumas já bastante. Eu gostaria de traduzir, né, mas é um trabalho bastante trabalhoso. Tem algumas coisas já traduzidas, um texto ou outro, assim, mas não tão em breve, assim, mas espero que até o final do doutorado eu consiga ter alguma coisa juntada aí para botar em Beleza. algum. Tomara, porque isso ajuda muito a Sim, difundir, né? A trazer para o debate acadêmico ou não. sim, sim. Sobretudo o debate não acadêmico, né? Para a divulgação da obra, a tradução é imprescindível. Não, com certeza, né? Não, ele é um autor que escrevia não, se não escrever para as massas, né? Mas ele se via como um escritor de intervenção, né? De pública, né? Então ele não é um filósofo, né? Digamos que escrevia só para os pares, né? Para os seus. Então ele consegue dar um acabamento literário comunicativo, não sei exatamente uma boa palavra, mas bom, sobre essa questão da linguagem é interessante a troca de cartas entre ele e o Adorno, é muito divertida. Eles têm uma discordância em relação à concepção de estilo, né? O Anders ele acusa o Adorno de sadismo literário, né? É engraçado. Ele fala, não, para quem você está escrevendo, né? Então, e é uma questão do clássica, né? Dos escritores engajados. Aparece no Sartre, né? A questão do leitor, né? O Adorno, ao contrário, foda-se o leitor. Me interessa a objetividade da coisa.
Então, eu quero fazer a ideia de ensaísmo da dor, não é o contrário, quer dizer, ela é difícil, hermética, mas é porque ela tem que ser adequada à verdade, né? E a verdade ela é obscura. No caso já desses escritores aí, como o Sartre deixa bem claro no que é literatura, você tem uma comunidade imaginada de leitores, né, praticamente. Então você tem essa ideia da interlocução. É isso aí. Estamos aqui tentando fazer isso também. Agora, eu costumo dizer que eu estou contribuindo para a monstruosidade da forma filosófica, né? Que é a live, a entrevista de YouTube, né? A monstruosidade. O Anderson, a monstruosidade era bomba, né? Ele fala que o monstruoso era bomba. É isso aí. Beleza, Felipe. Gostei muito da conversa. Boa sorte aí na continuação. Obrigado, valeu pelo convite. Vamos ficando por aqui, então. Até uma próxima. O pessoal que assistiu, agradeço também. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.